Hoje a gente vai falar um pouco sobre a equação geral da reta no plano cartesiano. Então a gente está falando da equação geral da reta no plano R por R. Então digamos que eu tenho aqui uma reta R com pontos P de coordenadas x e y, que são as coordenadas do plano cartesiano. Essa equação, ou a equação que me dá as coordenadas x e y, tem o seguinte formato: a x mais b y mais c igual a zero, onde A, B e C pertencem aos números reais e A, B e C não podem ser nulos ao mesmo tempo, ou seja, não, e isso é muito importante, não simultaneamente deixa eu botar isso mais para a esquerda aqui. Não simultaneamente. Peraí, deixa eu apagar isso. Não simultaneamente nulos. Então eles não podem ser todos iguais a zero ao mesmo tempo. Ok? Então, todos são números reais, todos pertencem a R, mas eles não podem ser todos iguais a zero. Vamos a alguns exemplos. Outra coisa, antes de a gente entrar no exemplo. A equação de uma reta pode ser representada também assim, ó, R, dois pontos, e a equação, aqui que a gente chamou de R, né? Chamou isso aqui de R. Então eu coloquei aqui R, às vezes vem assim também, R, dois pontos e a equação. Alguns exemplos. 3x mais 2y menos 1 igual a zero, por exemplo. Outro exemplo, 2x mais y igual a zero. Então, nessa primeira, a gente tem A igual a 3, B igual a 2, C igual a menos 1. Nessa aqui, a gente tem A igual a 2, B igual a 1 e C igual a 0. Repara que isso aqui é o mesmo que escrever 2x mais 1y mais 0 igual a 0. A gente poderia ter também isso, x mais 3 igual a 0, que é o mesmo que escrever 1x mais 0y mais 3 igual a 0. E aí, nesse caso, o b é 0. Tá? O mesmo valeria para o a. Eu posso ter 2y, por exemplo, mais 1 igual a 0, que é o mesmo que escrever 0x mais 2y mais 1 igual a 0. E aí a gente não teria todos eles simultaneamente nulos,
E aqui a gente tem 4 equações diferentes para equações da reta. Ok. Então, continuando, digamos que eu tenha uma reta R de 2 pontos P e Q. E aí vamos supor que P, nesse caso, P pertence à reta R e que Q não pertence à reta R. Como que eu sei se um ponto pertence ou não pertence à reta R? Se ao invés de ele me dar esse gráfico, essa representação visual, ele me der a equação. Por exemplo, digamos que eu tenho x mais y mais 1 igual a zero. Como é que eu sei se, por exemplo, o ponto 2, 3 pertence a essa reta? Substituindo as coordenadas aqui. Então, eu teria 2, 3, 2 mais 3 mais 1 é igual a zero? Não, isso é falso. Se isso é falso, isso aqui é falso. Isso quer dizer que esse ponto aqui, 2, 3, não pertence a essa reta. Se eu tivesse substituído, por exemplo, o ponto menos 3, 2, então, menos 3, 2, eu teria menos 3 no x, 2 no y. E aí eu ficaria com menos 3 mais 2 mais 1. Isso é igual a zero. Esse, de fato, é verdadeiro. Esse aqui é verdadeiro. Se isso é verdadeiro, então esse ponto pertence. Então, se eu quero saber se um ponto pertence, basta substituir suas coordenadas na equação da reta. Se obtivermos algo verdadeiro, o ponto pertence. Se obtivermos algo falso, o ponto não pertence. Então, um ponto pertence à reta se suas coordenadas satisfazem a equação da reta. Vamos a alguns casos especiais de equação da reta. Bom, primeiro, a gente sabe que ax mais by mais c igual a zero é a equação geral da reta. Digamos que nem a nem b seja zero. Então, por isso aqui a gente tem a vezes b diferente de zero. Isso significa que a é diferente de zero e que b é diferente de zero. Mas digamos que o nosso c vale zero. Então, a gente tem uma equação do tipo ax mais by igual a zero. E aí repara que o ponto P de coordenadas 0, 0, ele pertence a essa equação. Porque se eu escrever a vezes 0 mais b vezes 0, eu vou ter como resultado 0. Isso quer dizer que o ponto 0, 0 pertence. Então, quando c é igual a 0, ponto 0, 0, que é a origem do plano, pertence à equação da reta. Agora, será que o contrário é verdade? Porque aqui eu estou dizendo que se c é igual a 0, então o que acabamos de verificar é que se c é igual a 0, então 0, 0 pertence à reta. Mas será que o contrário é verdade? Será que se 0, 0, 0
0 pertence à reta. Isso quer dizer que C é igual a 0? Bom, é fácil verificar. Se eu sei que 0, 0 pertence à reta, então A vezes 0 mais B vezes 0 mais C tem que dar 0. Só que essa primeira parcela é 0. Então isso aqui dá 0. Isso aqui dá 0. Só sobra C igual a 0. Então, concluindo, se C é igual a 0, a origem pertence à reta. E se a origem pertence à reta, C é igual a 0. Então, numa equação como essa que vimos antes aqui, numa equação como essa, numa equação tipo essa, em que o C é 0, com certeza ela passa pela origem do sistema cartesiano. Vamos ao segundo caso. Agora temos A diferente de 0 e B igual a 0. Então temos algo do tipo AX mais 0y mais C é igual a 0. Bom, então se isso é verdade, temos o seguinte. O mesmo que AX mais C igual a 0. Ora, mas isso é o mesmo que escrever x igual a menos C sobre A. Como A não é 0, eu posso escrever isso. O que isso significa? Que eu, na verdade, tenho uma reta vertical. Vamos olhar o plano cartesiano. Eu tenho x, eu tenho y, e x é um valor fixo. Que valor fixo é esse? Menos C sobre A. Então, se x é igual a menos C sobre A, que é um valor fixo, x tem que corresponder a uma reta vertical em que esse valor aqui vale exatamente menos C sobre A, porque x é um valor fixo, C e A são números. Então, toda a equação do tipo x igual a alguma coisa, x igual a um número real, ou AX mais C igual a 0, ela representa uma reta vertical. Isso aqui vai representar uma reta vertical. Isso já apareceu aqui no nosso exemplo, assim. Isso aqui representa uma reta vertical, x igual a menos 3. Bom, e se agora o A for 0, mas o B for diferente de 0? Aí a gente vai ter uma equação do tipo 0x mais by mais c igual a 0, que é o mesmo que escrever by mais c igual a 0. Mas isso é o mesmo que escrever y igual a menos c sobre b. Como b não é 0, isso aqui é sempre possível. De novo, vamos olhar o plano cartesiano, então, como a gente fez antes. Então, está aqui o y, vamos colocar aqui o x na horizontal. Então, a gente tem x e x. Y é um valor fixo. Então, y é algo assim. E esse ponto aqui tem que ser exatamente menos c. Esse ponto não, esse valor tem que ser menos c sobre b. Na verdade, o ponto é x igual a 0, y igual a menos c sobre b.
da mesma maneira que aqui o ponto é x igual a menos c sobre a, y igual a zero. A gente está falando do ponto em si. Então, esse ponto e esse ponto tem coordenadas específicas. Nesse caso aqui, esse ponto tem x igual a zero e y igual a menos c sobre b. Bom, então o que significa isso? Toda vez que eu tenho uma equação desse tipo, eu tenho uma reta horizontal, ou seja, uma reta paralela ao eixo x. Então aqui eu tenho uma reta horizontal. Também já tínhamos visto um exemplo lá no começo de uma reta horizontal, certo? Então, coisas do tipo x igual a uma constante c, temos uma reta vertical. Y igual a uma constante c, temos uma reta horizontal. E, finalmente, o que acontece se tivermos a igual a zero e b igual a zero? Esse caso já foi tratado antes. Né? A gente teria 0 vezes x mais 0 vezes y mais c igual a zero. Bom, mas isso daria sempre c igual a zero. Bom, qual é o problema disso? É que teríamos uma equação do tipo 0 mais 0 mais 0 igual a zero, que é verdade, né? verdadeiro para todo xy real. Então, na verdade, isso aqui, em vez de representar uma reta, representa todo o plano cartesiano. Então, isso aqui, essa representação em que a igual a zero e b igual a zero, vai forçar c igual a zero e vai representar todo o plano. Então, é o plano inteiro, não é só uma reta. Então, necessariamente, a gente não pode ter a igual a zero, b igual a zero, porque teríamos c igual a zero, e isso deixaria de representar uma reta. Por isso que logo no início, a gente falou que eles não podem ser simultaneamente nulos, porque senão a gente tem o plano inteiro e não só uma reta. Ok? É isso. A gente já viu todas as maneiras de representar a reta na sua forma da equação geral, que a gente já viu que é ax mais by mais c igual a zero, com ABC reais e não simultaneamente iguais a zero. Eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!